Bom, meninas, boa tarde, boa noite, né? Agora a gente tá em horários diferentes. Tô aqui então para apresentar o segundo episódio do podcast do Laboratório Culinário, que é a união da farmácia com a nutrição. Esse podcast, ele veio trazer para as pessoas, para os pacientes de vocês, para conseguir transmitir de forma clara dúvidas cotidianas com relação ao uso de suplementos, medicamentos manipulados, tratamentos e as mais diversas formas desse tratamento, mas entendendo que todo tipo de tratamento, não importa qual é a área da medicina, ele vai começar pela nutrição, pelaquilo que a gente come. Então a gente veio trazer aqui hoje pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas aqui para falar sobre climatério e menopausa, como lidar com os hormônios e a alimentação. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a doutora Fernanda Caruso, ginecologista, minha ginecologista, então é óbvio, né? Vou puxar aqui brasa pro meu assado. A doutora Fernanda é ginecologista, obstetra, professora da Faculdade de Medicina da Unicinos, pesquisadora em menopausa pela URGS e no seu Instagram o slogan é "Descomplico a vida da mulher na menopausa". Isso é um assunto mais do que do momento, principalmente aqui nessa mesa, né? Não adorando isso nosso... já. Não é o nosso caso ainda. A gente está aqui pensando. E para nossa outra convidada aqui, Paloma Tussé, nutricionista funcional, atendimento à oncologia, né, e doenças autoimunes, idealizadora do curso do Clube da Nutrição da Cozinha, trazendo aí cozinhas vegetais, substitutos do leite e trabalhando há mais de 20 anos com a nutrição e gastronomia funcional para a qualidade de vida e o reequilíbrio sistêmico, prevenção e tratamento de doenças através da alimentação. Bem-vinda, Paloma. Obrigada, uma delícia estar nessa mesa aqui. Muito bom. E junto comigo, Rochelle Galo, minha colega, empresária, farmacêutica, proprietária da Arscurande, farmácia de manipulação, há mais de 25 anos no mercado. É isso mesmo, Rochelle? Sim. Prazer estar aqui com essas lindas mulheres. Bem-vinda. E o assunto muito adequado, né? O assunto é quente. Bom, meninas, eu trouxe alguns dados aqui e de acordo com estimativas publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em dados de 2014, tá? Não são muito atualizados. Calcula-se que no Brasil tem hoje aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, o que totaliza 27,9% da população feminina brasileira. É muita mulher, né, meninas? É muita mulher já passando por isso. E quem tá aí abaixo as mulheres que estão abaixo dos 30, 35 não pensa sobre isso, não vai acontecer com elas, né? Eu me lembro, na minha época eu achava que isso não ia acontecer comigo, estava muito longe, né, de acontecer comigo, e de repente a gente, como acontece isso? Então, eu costumo falar que no passado se falava que era normal as mulheres sentirem os sintomas que era da idade, mas hoje já se sabe que envelhecer, a gente pode ter e deve ter mais qualidade de vida, então isso faz parte do nosso novo ciclo, do nosso novo cuidado, né, o cuidado anti-envelhecimento, como a gente dorme, o que a gente come, o que influencia, todos os processos que acontecem e ocorrem dentro do climatério e da menopausa. Então a gente veio aqui para saber como é que a gente vai envelhecer, né? Mulheres, como vamos envelhecer, né? Se vamos envelhecer com saúde, sem saúde, se a gente vai se preocupar com isso ou não, ou se vai achar que é normal, como na época das nossas avós, das nossas mães, mas se bem que tem mães aí que já se cuidam muito, né? Mas na época das nossas avós era normal o processo de envelhecimento, né? Não existia nada que a gente pudesse combater, regredir ou até mesmo cuidar para que isso melhorasse. Então, perdemos tanta coisa na menopausa que eu não quero perder massa magra, entendeu, meninas? Começa por aí. Fê, vou começar aqui com umas perguntas para ti, eu acho interessante, e para a gente abrir esse podcast, quando de fato começa o climatério e a menopausa? Ou seja, que idade ou como saber se a menopausa está se aproximando? Que isso é o que eu mais quero saber aqui hoje, né? Eu também. Pergunta de milhões. Exatamente. Quando é que a menopausa se aproxima? Quando é que a gente deve começar a se cuidar? Então vamos lá. Bom, boa noite, meninas. Boa noite. Obrigada, Graça, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com todas vocês. É um prazer poder falar daquilo que para mim hoje brilha os meus olhos, né? Aquilo que eu estudo dentro da universidade, aquilo que eu também leciono, né?
para os alunos aí no futuro, para que as mulheres possam no futuro ter uma esperança de que a vida vai sim melhorar, né? A gente sempre escuta isso no consultório, quem nunca, né? Que melhor idade, né? Essa não é a melhor idade. Então isso assim, é uma fala quase que diária, né? Quem trabalha com mulheres aí acima de 50, 60 anos principalmente, a gente está tentando mudar essa realidade. E eu sempre conto, vou pedir uma licença pra Graça e pras meninas pra contar uma história só por que eu vim parar aqui, né? Às vezes as pessoas falam, mas tu nova. Não tão nova, mas tu nova falando de menopausa, tu ainda não está na menopausa, por que tu gosta tanto disso, né? E eu sempre conto que muitos anos atrás, a minha mãe, ela começou a ter sintomas de menopausa, e sintomas muito, muito intensos. Jovem, né? Ainda jovem. Ela estava já com bem na época que a gente costuma a ter os sintomas mais proeminentes, que é depois dos 50 anos, né? Então ela, jovem, claro, mas numa fase que a gente já esperava que isso acontecesse. Mas eu, já quase ginecologista naquela época, não tinha ainda maturidade para entender. E a minha mãe começou a ter quadros, inclusive, assim, emocionais, né? Sim. Que são super marcantes e a mulher tem vergonha, muitas vezes, de falar sobre isso. E aí foi ali, quando a minha mãe iniciou o tratamento dela, que ela mudou totalmente, que ela virou uma mulher muito mais com brilho no olho de novo, né? Que eu pensei, puxa vida, isso aí realmente faz diferença. Então, poder mostrar isso para outras mulheres que elas também podem tratar, né? Com certeza. Então, sobre esse assunto, eu acho que a pergunta é de milhões, porque toda mulher quer saber quando é que vai entrar na menopausa. E a gente tem a esperança de que tenha um exame. De alguma coisa mágica que vai inibir isso. Não, e que vai me contar quando que tu vai. Quando é que tu vai começar a entrar? Quando é que começam esses sintomas? Isso é um período longo e às vezes começa com coisas mínimas, assim, de mudanças mínimas, né? Isto, exatamente. E tu não sabe a hora. Então, assim, eu sei que mais ou menos a menopausa aqui no Brasil é entre os 51 e 52 anos, né? Mas eu não sei quando que ela começa, porque uma coisa interessante nessa pergunta a gente colocar, tu não vai ter o sintoma só quando a menopausa chegar. A gente pode ter sintomas 8 anos antes já. E então, na verdade, os cuidados deveriam já, digamos, o cuidado de pré-menopausa, exames, modificação de hábitos alimentares, exercício físicos, deveria estar sendo feito já há 10 anos, 15 anos antes. Lá pelos 40 já... Depois dos 40 tu já tem que se ligar. Já tem que estar no... Está na zona de perigo. Tá apitando a luz vermelha. Tá apitando a luz vermelha. Sabe que tem um estudo japonês que mostra que as mulheres que têm melhor controle no Japão da seu climatério, do seu período da menopausa, elas começam a ter um controle dietoterápico a partir dos 30 anos. Eu imaginava assim, 35. Exato, porque é muito importante isso, né? Porque eu vejo no consultório, principalmente, muitas mulheres, elas não conseguem identificar se aquele sintoma é um sintoma associado a alguma questão que está acontecendo na sua vida, ou se é um sintoma realmente do climatério ou da menopausa. Porque vai mudando, né? Não é uma tecla de liga e desliga. E a dieta também, a gente não consegue fazer uma tecla de liga e desliga. Agora eu vou começar a comer bem, agora eu vou ter os benefícios dessa dieta saudável. A gente precisa desse período de adaptação da dieta para realmente ter os benefícios desse período. Então, eu acho bem importante chamar para antes dos 40 ainda, os 30 que fazem uma diferença gigante. Porque a gente é o que a gente come, né? Com Isso certeza. É a verdade, né? E quando tu vai falar com a mulher que tá chegando na menopausa, tá no climatério hoje... Quais são as queixas, maiores queixas que vêm pro consultório? A gente acha que a primeira queixa vai ser sempre o fogacho, mas não é. Eu vou te dizer que o que eu mais escuto hoje é assim, eu tô estranha. Eu tô estranha, eu não tô me entendendo, eu tô achando que tem alguma coisa estranha, não tá normal, eu tô pra baixo, eu tô down. Então, os sintomas depressivos são muito comuns... os calorões, sintomas depressivos, dor articular, dor no corpo, a dificuldade da cognição, da memória, isso é super presente, né, pela queda do estrogênio, que é o nosso hormônio maior, maravilhoso, né, que vai caindo ao longo do tempo, principalmente ali entre os 40 e 50 anos. Então, essa falta nos faz falta também no cérebro. E aí a gente começa, principalmente onde é que eu botei, né? Onde é que eu botei a chave? Começa com coisas simples. Isso. E errar o nome das pessoas. Também. Esquecer o nome das pessoas. A chave vai me acusar lá em casa, porque eu e a chave a gente briga frequentemente. Isso
Isso é bem frequente, por isso que confunde, porque as mulheres não entendem. Não, será Sim, que eu porque sempre fui são assim, modificações né? no corpo, sono e energia. Esses são os primeiros sintomas. Então, pensa em baixa de energia, o sono fica irregular. O sono fica irregular, então começa a ter insônia, acordar. Muito pelos calorões. Muito pelos calorões. Muito. Como é que são os calorões? Mulheres começam a suar? Tô fazendo a pergunta, então, né? Mas até pra gente explicar. Porque isso, sabe que é muito comum, não sei se as meninas aqui também recebem isso no consultório. A paciente que tem outro tipo de calor do próprio verão e acha que é fogacho. E o fogacho, ele... Tô começando a ficar aliviada. O fogacho, ele tem uma característica, né? Então, a gente tem um centro que regula a nossa temperatura corporal, né? E aí a gente vai chegando perto, então, da menopausa e algumas reações ali vão modificando e por ter uma interação muito próxima ao centro, tentando, sim, explicar um pouco mais leigo, porque essa questão é muito complexa, ela vai alterando, né? Então, essa parte próxima ao centro de temperatura. E aí, os fogachos, eles vêm em ondas, né? Então, eles vêm em ondas, principalmente à noite. Então, a gente sabe que a característica principal é à noite. Então, a mulher tá lá, tranquila, deitada, com o maridão ou não, mas enfim, né? Mas, enfim, eu já ia corrigir isso, mas tudo bem. É porque assim, ó, por que dá o maior perrengue muitas vezes? É porque ela quer se destapar e destapa o marido junto. Sim. Tá. E aí começa a guerra. Ela quer ligar daqui a pouco deu calor, quer ligar o ar. Daqui a pouco ela quer desligar o ar. E quantos, olha eu perguntando aqui já, viu? Quantos fogachos são esperados, assim, como as normal? Ondas. Quantas ondas são esperadas como normal por dia? Tem uma meta que elas precisam procurar tratamento ou não? Porque isso é uma pergunta muito frequente em consultório, né? Isso é uma pergunta subjetiva, porque tem mulher que vai dizer assim, doutora, eu tenho direto, mas isso não me incomoda, eu não quero tratar. E tem mulheres que têm, assim, 3 num dia e vão te dizer, nossa, eu não tô aguentando isso tá insuportável. Então, a gente baseia muito o tratamento pela queixa da paciente, né, pelo quanto aquilo tá incomodando a paciente, e a gente não tem, assim, uma meta, um número, o que a gente sabe é que tem mulher que sente frequentemente, assim, de hora em hora durante o dia. Tem mulheres que percebem mais isso e mulheres que percebem menos. Mas algumas coisas, por exemplo, na alimentação, assim, o café, o chimarrão, o vinho tinto... Aumentam. Então, o que a gente poderia, então, falar sobre o que a gente pode indicar e retirar aí pra melhorar esses fogachos? Então, os fogachos, na realidade, que essa síndrome vasovagal, que é bem importante, né? Ele é um sintoma que é bem difícil realmente de tratar. Na nutrição não é um dos sintomas mais simples, mas a gente tem alguns alimentos bem pontuais que aumentam essa sensação de calor. Cafeína é um deles. Então, cafeína, chá verde, chá preto, café, chimarrão, chá mate, tudo que tiver aí catecolaminas, então a gente vai estar sofrendo com isso. Chocolate também, porque muitas mulheres tiram o café, mas elas começam a comer mais chocolate, porque tem uma sensação, tipo uma TPM prolongada nesse período do climatério. E elas querem prazer. E aí vai piorando. Não vejo, por exemplo, com gengibre, esse é a piora dos fogachos. Algumas pessoas relatam que gengibre piora também, a pimenta por ser um vasodilatador, né? mas eu vejo exatamente ao contrário. E em estudos científicos a gente vê pouca referência realmente de gengibre piorando o fogacho. Por ele ser um vasodilatador, ele poderia piorar esses fogachos. Claro. Porém, ele tem um papel tão importante como anti-inflamatório, que é essencial nesse período que as mulheres estão vivendo, que elas têm um processo inflamatório aumentado, que os seus vasos sanguíneos já são alterados pela diminuição do estrogênio. E aí o gengibre tem um poder tão importante ali que eu normalmente não retiro da dieta e a gente consegue ter uma melhora. E aí tu coloca no chá antes de dormir, por exemplo? Antes de dormir, não. Eu gosto bastante de usar ele no período da manhã, até o meio-dia ali, porque ele é um pouco excitatório. E essas mulheres, normalmente no climatério, elas já têm um efeito um pouco de piora do seu sono, pela sua diminuição do estrogênio. Então, tudo que tem um pouquinho de função excitatória, eu coloco até as 16 horas no máximo ali. Mas de noite eu gosto de botar outros chás, por exemplo, melissa, erva doce, camomila, chás que melhorem a produção do nosso hormônio de relaxamento, que é o GABA, então tem um bom efeito. Mas voltando para os fogachos, gosto muito da ideia do uso de 2 colheres de sopa de linhaça moída por dia, mas tem que ser 2 colheres de sopa cheia, entendeu? Com vontade. Batidinha na salada. Eu tô usando linhaça. Quanto colocou? Virei o pote. Assim, quanto dura um pacote de 100 gramas de linhaça na tua casa? Para ser 2 colheres de sopa cheia, esse pacote vai durar de 100 3 gramas dias. Tem que durar 4 dias, porque é 5 gramas por dia. Vai dar umas 25, 30 gramas ali. Então tem que calcular para ter efeito, porque senão não vai ter efeito. Eu brinco com as pacientes que é mais ou menos como
elas vão tomar um medicamento para dor de cabeça, que é de 750 miligramas, e elas tomam 100, não vai adiantar nada. Tá? E aí, realmente, tiraria pimentas, porque tem um efeito um pouco mais de aumentar calor, e incluiria alguns chás que têm um efeito muito bom, como sálvia e também como amora. Então, eu gosto muito dessas infusões para ter um efeito. Mas eu acho que em alimentação uma regra é básica. Não existe um milagroso. Eu comecei a consumir linhaça e a não minha melhorou. vida mudou. Não é assim. Não. Eu preciso ter um padrão de dieta bom. Eu preciso ter uma dieta anti-inflamatória. Eu não posso comer um monte de corante. Eu não posso comer um monte de conservante. Eu não posso comer embutido. Eu não posso comer um monte de açúcar. Eu tenho que comer fibra. Então, é um padrão de dieta associada a isso tudo. Para as pessoas saberem, né, quando a gente fala em embutido e ultraprocessados, tem que explicar, né? Digamos, gente, é tudo que tiver embalado, né? Já começa por embalado, salsichas embaladas, salames. Presuntos. É isso aí. Então, esses embutidos todos a gente teria que estar cortando ou então reduzindo o consumo ao máximo. Esses queijos também que se compra é considerado? Esses queijos fatiados? Assim, também? São processados. E um principal embutido que eu vejo que as pessoas fazem confusão, e até o tema da aula do clube dessa semana, é peito de peru. Peito de peru, todo mundo acha que não é embutido. Gente, peito de peru saudável. É pior do que presunto. Não é o peito que a gente prepara em casa. Não, ele é processado, então tem muito Às vezes o nome associam a não ser processado, né? Então isso precisa ser cuidado também. Tem uma jogada de marketing também por trás, sempre, né? Que a indústria quer mostrar, talvez, para ali, ser uma coisa mais leve, como uma opção mais saudável. E no fim ele reduzido em calorias, light. Toda essa nomenclatura é uma baita de uma sacanagem. Então aprender a ler os rótulos é essencial. E sempre ter a ideia de que a gente não precisa tirar os alimentos que a gente gosta, mas que a gente consegue transformar, prepará-los de outra forma. Então, tipo assim, vou ensinar como fazer um peito de peru saudável a partir de um peito de frango, a partir de um filezinho suíno, entendeu? E você vai ter congelado e vai estar tudo certo. Essa é a ideia, entendeu? Transformar para ter prático, saudável, saboroso e que seja condizente às suas necessidades. E do café, eu queria complementar uma coisa que isso que tu colocou, Paloma, é bem importante, assim, né? Do horário que tu for tomar. E fazendo um adendo, né? A gente tem os estudos que mostram que o café, ele diminui também a absorção do cálcio, né? Então, até isso, claro que vocês devem sempre falar assim nas consultas, mas nós médicos também gostamos de frisar, porque tem essa parte de piorar o calorão, de piorar o fogacho, mas também atrapalhar na absorção do cálcio, que nessa fase da vida da mulher é muito importante, né? A gente tá super preocupado. O estrogênio começa. Sim, estrogênio baixou, tu vai ter o quê? Qual é a primeira coisa que a gente pensa dentro do consultório? Não é só tratar sintoma, é olhar lá na frente. Lá na frente. Essa mulher aqui tá com risco maior de ter osteoporose. É óbvio, a gente sabe, né? Então, toda mulher que entrar na menopausa, a gente tá querendo o quê? Segurar o máximo que tiver, o que puder, o osso dentro, o cálcio dentro do osso, né? E a absorção também pelo café vai ser prejudicada. Fê, me diz quais são os cuidados, na verdade, quais são os exames, como é que a gente começa a se cuidar, então, no climatério, mais ou menos em que idade a gente deveria estar indo pro teu consultório, quais tipos de exames a gente devia estar fazendo e, digamos assim, o que precisa mudar agora, por exemplo, pensando, se eu estou no climatério, já tenho que preservar minha massa magra, o que eu preciso fazer e quais os exames que eu preciso estar consciente, até mesmo para cuidar em relação à osteoporose, a exercício demais, levanto peso demais. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que treino muito forte, né? Já competi, então fazia e faço exercícios de força e resistência. A Rochelle que também faz comigo, né? Mas começou um pouquinho mais tarde nessa vida, mas eu comecei super cedo a fazer isso e isso é uma preocupação. Será que eu tô bem? Será que as minhas articulações estão ok? Meus ossos? Como eu vou cuidar disso? Então, ficou aquelas cegas porque pra mim isso estava muito longe de acontecer. Em termos de massa magra, ótimo, né? A gente tocar nesse assunto, porque é a base da mulher que tá entrando na menopausa. Só que, assim, a grande maioria das mulheres não vai ser uma atleta, uma ex-atleta como tu, né, Graça? Então, para muitas mulheres é muito complicado tu dizer assim, olha, agora tu vai ter que treinar 4 vezes por semana, né? Com certeza. A gente tenta, introduzindo isso para a paciente aos poucos, explicar a importância da musculatura, que aquela musculatura vai ajudar a ativar o metabolismo dela. Falando assim, bem na parte leiga, porque tem todo um processo metabólico, né, por trás. Mas tentar mostrar assim, olha, tu tá sentindo que tu tá engordando, mesmo comendo menos? Então, assim, a gente tem que ativar o teu metabolismo, né? A gente precisa que o teu músculo cresça. Até porque as mulheres, a grande maioria das mulheres eu vejo no meu consultório, Paloma deve ver também, as mulheres são carboidratadas, né? Isso. Entendeu? No que eu passo, elas deviam estar
consequentemente mais hiperproteicas pra gente estar preservando. E a grande maioria das mulheres não gosta de praticar exercício físico. Elas fazem qualquer negociação com clínicas estéticas, nada contra as clínicas estéticas, eu adoro, isso. Tá? Mas elas fazem qualquer tipo de negociação pra não precisar ir pra uma academia, treinar, levantar peso, qualquer negócio. Elas fazem. É uma questão cultural, né? Assim, a minha conta essa história, eu conto essa experiência. Acho que eu vou ser o prato cheio da aula de hoje. Do podcast hoje. Então, eu faz 5 anos que eu comecei a treinar. E comecei assim, eu sempre gostei de esportes de rua. Corrida, bicicleta. O cardio. Né? E aí, só que a gente começa a chegar numa certa idade que as coisas... Eu tive um rompimento de ligamento e aí, bom, a musculação. Eu já sabia que a musculação era boa para o período do, sei lá, climatério, quando a coisa fosse mais adiante. E eu comecei a treinar. Eu acordava, eu ia às 6 da manhã dormindo, porque eu pensava, não vou pensar, eu só acordava, botava a roupa, só eu vou. E aí depois a gente começa a gostar. Então eu escolhi uma academia, eu nunca gostei toda a vida, não fui de academia, assim, então... Eu vou contar que isso teve no dedo meu aí. Insistência, vamos. E aí a academia que eu faço, ela tem bastante luminosidade, então dá a sensação de estar na rua também. E assim, eu agora esse ano completo 54 anos, então faz uns 2 anos que um dia surgiu um negócio assim, é um calor repentino, só para as mulheres saberem, um negócio que sobe assim, dá um rubor, negócio ótimo. Dá um rubor. Que emoção foi essa? O que aconteceu? O que é isso? E aí passou, gente, isso aconteceu 1 ou 2 dias e passou. 2, e aí o ciclo deu uma atrasada, não sei o que. Bom, acho que tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente começa a perceber essas coisas. Aí ficou super normal o meu ciclo. Aí agora, 2 anos depois, começou, falha um mês, no outro mês. Então, assim, são sinais também de que as coisas não estão... Esse é o primeiro sinal. Só que ninguém percebe. O primeiro sinal, na verdade, na maioria das mulheres é a mudança do ciclo. Só que são mudanças pequenas e a maioria das mulheres não percebe, né? Então, a gente tem bem pontual, assim. A maioria das mulheres vai passar por uma transição de muita menstruação, muito próxima. Então, começa aquele pavor, meu Deus, tem que operar, tem que tirar o útero, né? E aí, de repente, começa a ficar espaçada, né? Até que ela fica 1 ano inteiro sem menstruar. E aí, a gente diz que a menopausa chegou, né? Então, menopausa é 1 ano inteiro sem menstruar, sem uso de nenhum tipo de terapia hormonal, pílula e tal. E aí, a gente se estabelece, né? Mas começa por aí. E aí, o que acontece com a vida, pele, cabelos? O que a gente pode fazer com isso, né? Porque é o que dizem as maiores queixas. O cabelo começa a ressecar, a pele fica mais ressecada, mais envelhecida. Também. E aí é o momento da farmácia de manipulação entrar em desespero. Ai, a gente tenta contribuir com muitos ativos, né? Tanto na questão de pele, os hidratantes. Hoje tem vários estudos aí apontando para o uso do ácido hialurônico na hidratação, não só da pele, como da questão da secura vaginal, que é um outro sintoma que às vezes começa a perceber, assim, a secura vaginal. Normalmente aí a mulher lança a mão de um gel, mas às vezes a gente tem muitos produtos de uso oral, o próprio ômega 3, né? Então ativos que vão melhorar a hidratação da pele via oral, consequentemente vão ajudar na hidratação e na lubrificação vaginal também, a hidratação da pele. A gente tem cremes porque a pele fica seca, o cabelo, então né? O tratamento do... Eu vou botar uma pulga ainda na fogueira, assim, né? Tipo assim, eu trabalho um monte com mulheres com câncer de mama, que aí não podem passar muitas vezes por uma reposição hormonal, tem contraindicação disso, e esses sintomas muitas vezes eles são mais ainda exacerbados pelo uso de uma terapêutica anti-hormonal, tamoxifeno, anti-menopausa, arimidex. Então a minha população é uma população menopausa de consultório, uma menopausa hard rock, assim, vamos dizer. E eu vejo realmente a melhora com ácido hialurônico da secura vaginal dessas pacientes impressionante, assim, claro, não é de novo só ácido hialurônico, junto de tudo, né, junto de um colágeno de boa qualidade, junto de um silício, e é muito legal porque a gente tem estudo duplo cego randomizado mostrando isso, para quem não é da área, estudos de boa qualidade, estudos de segurança com mulheres que tiveram câncer de mama, porque é sempre uma sombra, né, mas eu vou usar esse suplemento, será que eu não vou aumentar meu risco de ter uma recidiva? E realmente a gente tem que ter muito desse cuidado
cuidado. Mas já acho que é bem importante a gente deixar bem claro que mulheres que estão na menopausa e tiveram câncer de mama não devem usar chá de amora e nem chá de sálvia, tá? Nem algum suplemento de fitoestrógeno, a não ser que o ginecologista prescreva porque seja realmente necessário, porque às vezes elas compram por conta, né? Mas que a gente tem várias alternativas. A gente tem suplementos que vão melhorar sintomas, a gente tem o uso da linhaça, que é super permitido, bem indicado, inclusive. Peptídeos de colágeno a gente pode estar utilizando. Peptídeos de colágeno, a gente pode utilizar alimentos germinados, porque as mulheres na menopausa, elas realmente começam a consumir menos proteína, porque elas têm uma dificuldade de produção de enzimas digestivas, então pode usar enzima digestiva. E aí, com essa dificuldade de produção de enzima digestiva, naturalmente, quando ela come um pedaço de carne, ela fica com uma sensação de estufamento, de má digestão, de desconforto. Principalmente porque aqui no Rio Grande do Sul comendo a carne grelhada, tostada, que é a de pior digestão. Aumentando a glicação, processo de envelhecimento, rugas. Exatamente. Então, aprender a preparar a carne de uma forma adequada ou os alimentos de uma forma adequada que vão garantir melhor digestibilidade é essencial nessa fase para que realmente consiga consumir a totalidade de proteína e de todos os nutrientes que sejam bem absorvidos, né? A gente estava falando de massa óssea e cálcio, mas eu sempre penso em zinco também. O magnésio, para mim, eu acho que uma mulher nesse período, ela precisa muito de magnésio na questão do sono, do relaxamento, das dores articulares. Para mim, eu acho que é o ômega 3, magnésio não pode. A gente bota em magnésio treonato. Sim, e aí já pega a questão da memória. Os magnésios, a gente tem vários tipos, né? Então, assim, o citrato vai pegar um pouquinho mais a constipação, o treonato mais a questão de memória, cognição, o aspartato anti-estresse, né? Então, nessa questão do músculo. Então, a gente tem vários, o dimalato, por exemplo, para fibromialgia, que às vezes também surge com essa baixa artrite, artrose. Então, o que a gente pode dizer é que mulheres que estão no climatério e na menopausa, comecem a se preocupar com a proteína que estão ingerindo, né? Com uma suplementação aí de boa qualidade para sono, que inclua magnésio, que inclua linhaça, ômega 3, que a gente possa aí se nutrir desses bons conceitos, que pensem na hidratação da pele, né? Utilize aí peptídeos de colágeno, eu vou fazer a propaganda óbvia, né? Peptídeos de colágeno Peptan, né? Vamos botar o Peptan aqui, com certeza, até porque eu acredito que ele melhora não só a função da parte de beleza, ou estética, ou produção, mas pode utilizar para as mulheres que não querem, de repente, utilizar um whey protein, não gostam do sabor e querem utilizar uma proteína sem sabor, até mesmo para os intolerantes. E a gente pode estar se valendo dos peptídeos de colágeno para estar utilizando pela manhã ou pela tarde, contribuindo aí, aumentando, pelo menos de uma forma relativa e significativa, as dosagens de colágeno durante o dia. E aí eu te pergunto, no climatério e massa magra, o que a gente pode estar fazendo efetivamente para corrigir isso? É exercício de força e resistência com maior proteína? Com certeza, acho que é a regra básica, né? Nós, dentro do consultório de ginecologia, a gente consegue auxiliar e encaminhar a paciente para os profissionais para poderem colocar as doses, né? De muitas vezes whey protein ou outro suplemento, né? Que a paciente possa tomar, mas ela entender que ela tem que construir o músculo, porque o processo que está acontecendo entre o climatério e a menopausa é um processo principalmente que vai ser guiado pela diminuição do estrogênio, e a gente começa, né, com aumento da resistência à insulina, já começa com uma dificuldade de hipertrofia e começa realmente a perda da massa magra. As queixas de, geralmente, gordura de circunferência abdominal, né? Aumento. Totalmente guiado pela queda de estrogênio, então a paciente... E resistência insulínica absurda. Total, a gente... Aí, isso que tu estava falando, né, de a gente ser carboidratada, né, isso é uma questão de uma história mundial, né? Então a gente tinha lá no tempo das cavernas, todo mundo caçava, comia proteína, não que a gente tenha que voltar pra lá, mas assim, a gente tem que perceber que os nossos hábitos mudaram e a gente virou um excesso de alimentação. Então, hoje a gente tem um problema que é o excesso de oferta de alimentação, né? Fácil. E aí tu vai ali... tu pega aqui, tu pede comida aqui. E a coisa que mais acalma é o carboidrato, O carboidrato. Mesmo que por 30 minutos e depois de 30 minutos tem que comer de novo. Né? Mas aí começa esse processo, então aumenta a resistência à insulina. A insulina é esse hormônio, né, que a gente sempre tenta explicar, assim, que vai estar fazendo o estoque de gordura, vai ficar uma bola de neve, a paciente vai ficar se sentindo mal porque tá com mais fome, tá engordando mais, tá sentindo a barriga crescer, e aí, nunca tive barriga, eu sempre tive a cintura mais fininha, o que eu faço agora? Então, para nós, dentro do consultório, sempre auxiliar. A vida mudou, filha. Agora você vai
vai ter que... Ou tudo aquilo que você fazia mudou. Agora mudou. E ela tem que entender que ela vai ter que consultar um nutricionista, um nutrólogo, uma pessoa da parte nutricional, que isso é tratamento também, né? Às vezes elas só querem chegar lá. Claro que a gente sabe que a terapêutica hormonal, para quem pode usar, ela faz milagre. A mulher, assim, realmente, eu digo, às vezes em 2, 3 semanas tu sai gritando, pulando de alegria, né? Falando sobre isso, sobre a terapia hormonal, quem é a mulher indicada? Como é que a gente entende essa faixa, essa janela de começar a modular? Na verdade, então, a terapia hormonal é diferente da pílula, isso que a gente tem que entender, assim, a pílula é uma coisa, né, a terapia hormonal é outra, ela não é feita para anticoncepção, então, a gente vai avaliar dentro do consultório se essa mulher já pode passar por um processo de terapia hormonal, se ela não precisa mais da anticoncepção, né, então, às vezes ela tá numa fase que ela tem alguns sintomas, mas ela ainda tá podendo engravidar, então a gente vai ter que fazer aí uma adaptação, uma transição, né, que já é, claro, com o hormônio, mas uma transição ali entre uma pílula de uma dose mais alta e uma terapia hormonal. Bom, mulher tá na menopausa estabelecida, tá com sintomas, a gente pode usar? Na maioria das mulheres, sim, e a gente sabe que vai ser benéfico, mas alguns casos não, né? Principalmente o câncer de mama, que hoje tem toda uma discussão, mas acho que fica um pouco a mais, mas talvez no futuro isso mude um pouco, a gente usar algum tipo de hormônio para mulheres que não toleram, né? A gente vê hoje bem forte isso dentro do consultório, mas a maioria dos cânceres de endométrio, que é uma coisa que está mudando também, algumas aberturas de exceção a gente está abrindo, então as coisas estão mudando, basicamente quem tem câncer de mama ou de útero são as pacientes que a gente mais fala que não podem usar, né? E as pacientes que estão fora da janela, que a gente brinca a janela de oportunidade, né? Que são mulheres que já passaram aí dos 60 anos ou estão com mais de 10 anos de menopausa. E então a gente, às vezes, uma terapia hormonal clássica pode estar adicionando um pouco mais de risco do que benefício. Claro que, né? Cada mulher é um mundo. Cada uma não tem como julgar, porque isso vai depender de como ela passou ao longo da vida dela. O que ela ingeriu ao longo da vida, se ela fez exercício, se ela ingeriu mais álcool ou menos álcool. E aí, Paloma, vamos falar sobre isso, sobre os compostos bioativos, né? Não vai cortar o nosso álcool, né, Paloma? Não, eu não corto nada. Eu só sugiro. Ninguém corta nada, que a gente só né? Orienta. Eu tô orientando, recomendando, mas você que sabe o que faz ou não, né? Então, assim, e aí, mulheres e o álcool, climatério e menopausa, isso é ruim, é bom, eu mereço ou eu não mereço? Eu vou ser bem sincera, né? Essa semana me perguntaram, qual é o teu extra, Paloma? Qual é a porcaria que tu gosta de comer, entendeu? O que tu come de Dia do errado? lixo. Eu não como nada de errado, porque eu gosto mesmo de tomar vinho, gente. Eu bebo eu gosto da bebida. Eu sou gringa, eu gosto do gosto, eu gosto da cultura, eu gosto da pesquisa. Então, é óbvio que, na realidade, bebida alcoólica em excesso, ela tem vários malefícios. E é difícil ainda a gente saber qual é o ponto do excesso. Porque os estudos com dieta mediterrânea que usam vinho mostram benefícios na menopausa, de aumento de massa muscular, de menos sintomas de dor, nas mulheres com doenças autoimunes com menos gravidade da doença autoimune. Agora, quando a gente pega uma dieta mediterrânea sem o vinho, o benefício é maior ainda. E aí existem vários pontos de corte. Corte de 3 vezes por semana, 3 doses por semana, alguns pontos de corte de 1 dose por dia. Essa dose é o quê? 100 ml? É mais ou menos 125 ml de vinho. A gringa botou até o último ml possível. Botou na seringa. 127. Ela pediu na seringa. E aí ela, botou na proveta. Vou virar aqui agora. Laboratório coronário. Então, 125 a 150, dependendo da referência, é uma dose de vinho, de espumante, e cerveja é um pouco mais, é uma latinha que é 280, é uma taça, né? É a minha medida. Eu já tô bem nessa. 125 não é menos que uma taça. É menos que uma taça. Menos, não, farelo, é um farelinho. Tem mais água aqui, por exemplo, pra gente ter uma ideia, aqui tem mais. Exato, então é bem difícil realmente de socialmente as mulheres conseguirem seguir isso, porque vai numa festa, já tomou mais, aí tem aniversário do netinho, vai tomar uma espumante. E um docinho. Aí encontro com as amigas, não sei o quê. Mais carboidrato. Então, escolher o extra, realmente, eu acho que é uma das grandes alternativas. E conseguir variar a bebida alcoólica. Lá em casa a gente tem uma coisa muito curiosa, eu faço kombucha. Antes das gurias nascerem, eu já tinha feito kombucha na vida. E aí as crianças nasceram, eu cuidava das kombuchas ou das crianças. Sim. Eu cuidei das crianças durante um período, né? Eu desisti das kombuchas. Elas necessitavam de muito cuidado, não deu.
Agora que as crianças estão maiores, eu cuido das kombuchas e das crianças. Ai, então, a gente faz muito kombucha em casa. E pra mim, é uma das formas mais interessantes da gente incluir, por exemplo, um alimento fermentado, rico em probióticos, que tem bastante fitoquímico. E que tem aquela melhora sensação. sono. E tem a sensação de ser uma espumante. Exato, Né? e Então, tem pra a pessoa sensação de entender. ser uma bebida com sabor e com prazer, com espumante. Que é uma bebida normalmente bonita, ela tá borbulhante. associada- O aroma, né? Exato. Coloca numa taça bonita. Ontem eu dei aula, daí eu coloquei uma espumante de suco verde. Uma espumante, olha eu, né? Esse é o Atrapalha. pensamento, entendeu? Coloquei uma kombucha de E suco disse que era, verde. e disse que era kombucha. Coloquei uma Todo mundo kombucha. acreditou. Exato, todo mundo acredita, meu amor. Pronto. Não, se a Paloma falou, tá certo, ela não ia dizer outra coisa. Kombucha de suco verde numa taça super bonita, com umas rodelas de abacaxi. E realmente, né? Porque a alimentação, ela também tem esse intuito de nos trazer prazer. E é Sim, verdade não, isso. Eu acredito piamente nisso. A Tem que comida ser me traz bonito, muito a gente prazer, tem- a a gente beleza, come com a apresentação. Com os olhos, Eu com muito. o olfato. Então, usa todos os sentidos na comida, né? Então, essa é e colocar interessante. numa taça bonita, porque uma coisa, vou servir kombucha num copo qualquerzinho. Não. tem graça, gente. Primeiro uma taça e uma- linda. Primeiro a gente serve pro Instagram, entendeu? E depois a gente serve pras pessoas, né? Serve Mas pro Instagram, Eu fotografa, lembrei de uma serve pras pessoas. coisa importante também, né? Porque a outra questão importante para a mulher no climatério é a saúde intestinal, né? Então, esses fermentados, eles são muito... As fibras, os pré-bióticos, os probióticos são muito importantes, né? Assim, começam a acontecer, né, lá no consultório, a questão das candidíase, infecção urinária de repetição. Então, todas essas coisas, com a saúde intestinal em dia... Modifica essa Ajuda. microbiota, Paloma, da mulher na menopausa. Essa microbiota, ela é modificada até pela questão da hidratação do próprio intestino. Né? Então, uma cepa que eu adoro, que é Biomumps de Akkermansia mucinifera, eu acho esse nome tão lindo, não é? Nossa, repete aí. Não peguei, vou anotar. AKK. AKK. Ela tem até apelido. É, apelido. Melhora um pouco dessa produção de mucina, que é esse muco ali digestivo, e vai fazer com que tenha um pouco mais de hidratação. Vejo vários estudos nisso, mas claro, um mix de probióticos, uma microbiota intestinal benéfica que traz mais benefícios. Por quê? Porque isso melhora, por exemplo, a absorção de cálcio. Ela é interferida pela microbiota intestinal. A microbiota intestinal interfere na imunidade, que depois dos 65 anos a gente tem uma diminuição de resposta imunológica. E aí vai estar precisando de mais enzimas, vai precisar de prebióticos primeiro, enzimas e os probióticos depois. E acho que isso é bem legal de falar, né, Grazi? Porque não adianta a gente ter só suplemento e não adianta a gente ter ser só alimento, muitas vezes. Então, é bem importante ter um padrão de dieta rica em fibra, com frutas e com verduras, uma dieta pobre em alimentos industrializados. Dá uns exemplos, Paloma, aí, de alimentos pra gente, Eu adoro de vários. comida, porque isso é importante. Pra As já pessoas ir pro pensam, super. elas estão falando de fibras e isso, mas vamos botar na prática, porque eu gosto muito disso, de mostrar pras pessoas o que acontece na alimentação na prática, porque muitas vezes a pessoa sai, digamos, com um plano alimentar e pensa, meu Deus, onde eu vou começar agora? E eu acho isso importante, ainda mais pra mulher que tá aí em climatério, menopausa, já tá com aquela coisa nervosa de que vai ter que modificar de vida, e o que ela pode fazer, fazendo a lista do mercado, o que ela pode fazer café da manhã, almoço e jantar. Dá um exemplo. Por exemplo, um café da manhã fantástico. Ela pode fazer um shake com peptídeos de colágeno. Peptan. Abacate, que é uma fonte fantástica de gorduras monoinsaturadas. Uma batata Yacon, que é uma fonte de fibras fermentáveis. Batata Yacon é uma batata que se come crua, gente. Não tem mistério nenhum. Descasca, coloca ali dentro. Pode colocar pra bater na hora. Põe pra bater na hora. Ela tem gosto de maçã ou de pera, então ela adoça tudo, mas ela não adoça por ter frutose. Ela tem um carboidrato, que é um FOS, que é uma fibra que estimula o crescimento dessas Já vem com bactérias benéficas no intestino. Isso aí. Então, colocou ali abacate, peptídeos de colágeno, batata Yacon, e ela pode usar um leite integral orgânico ou semidesnatado orgânico, se ela pode usar leite. Vegetal. Ela pode usar um leite vegetal de castanha, de amêndoas, e aí a indicação vai de mulher para mulher, entendeu? Então esse café da manhã inicial fantástico, tem proteína, tem gordura, vai ter um pouco de carboidrato, se colocar um pouco de aveia ali junto, é interessante. Então, aveia, batata com abacate, peptídeo de colágeno peptan, bate tudo, seja feliz. Exato, Todos café os da manhã macronutrientes. feliz, entendeu? Perfeito. Isso tudo
pensei que agora a gente tem milhares de alternativas de como isso que a fazer gente nem né? falou ovo, não falou nada disso e a gente... Porque todo mundo pensa assim, pão e ovo, o que eu vou comer? Não, a gente sai daqui, o ovo normalmente sai disso. É o mais fácil, mais comum, mas foi perfeito. Né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco da casinha de aula esse final de semana na pós-graduação. E aí a última mensagem de uma das alunas foi: professora, a senhora me fez sair da casinha. E é isso, entendeu? A gente tá tão bitolado numa dieta usual que as pessoas esquecem que a gente tem uma biodiversidade gigantesca. No Brasil a gente tem milhares de plantas comestíveis, milhares de alimentos, e elas comem pão com ovo, leite com café, ou então faz um shake de proteína e eu não sei o que vou comer e morango. Gente, tem milhares de opções, entendeu? Aí vou dar um exemplo de almoço que eu adoro. Vamos lá. Adoro curry. Curry é uma massala com cúrcuma, com especiarias, que elas podem comprar prontinho, temperinho. E esse temperinho, ele é um tempero super anti-inflamatório e que vai contribuir para a diminuição de bactérias patogênicas, assim, vamos dizer, no intestino, tá? Então, ela pode fazer um peixinho temperado com leite de coco e esse curry. Adoro. Ela pode cozinhar um arroz cateto integral com uma folhinha de louro. Quando o arroz tá ficando pronto, coloca uma cenoura raladinha ali em cima, coloca um brócolis picadinho. Usa uma panela só pro arroz e pros legumes. Sim. Esses legumes quando o arroz estiver quase terminando, ali, coloca eles no vapor ali. Exato, esses legumes cozinhados no vapor ficam com todos os nutrientes desintoxicantes do brócolis disponíveis. Porque se cozinhar errado, perde tudo também. Sim. Isso é importante. Tem um tempo que tu pode... Tu tem um tempo, assim, que tu não pode cozinhar? Tipo... Troca de água, por exemplo, assim, tem pacientes não em pode deixar cozinhar diálise muito, ele que tu precisa trocar a água do brócolis muitas vezes. Aí, por exemplo, se tu cozinha demais, tu vai perder alguns compostos. Então, por isso ela disse, cozinhar só no vapor pra não perder esse compostos. Só dar aquele susto. Exatamente. Brócolis e couve-flor, o ideal é que a gente cozinhe no máximo 1 minuto e meio, 2 e no vapor. Nunca só na água. Nunca. Por isso aquelas panelas da Tramontina que vem ela que vem. Aquilo é realmente pra não molhar. É pra ficar ali e só tirar. Aí fica bem mais saboroso. Não, e gente, olha, é porque as mulheres também, uma das coisas do início da introdução do podcast era porque antigamente as mulheres trabalhavam em casa, hoje as mulheres saem, têm uma vida, uma jornada longa e chegam em casa a preparar o alimento. Então, essas pequenas dicas fazem toda a diferença no dia a dia, assim. Então, depois fica uma pia cheia de louça, não quero mais fazer isso. Vou pedir alguma coisa, vou comer e elas sanduíche. acabam voltando pra rotina justamente porque não conseguem, é muito tempo pra elas prepararem tudo isso. Elas, não, isso aqui é sacrificante demais. Mas aí, claro, também temos aí comidas congeladas, comidas gostosas que a gente pode estar colocando pra fazer esse tipo de cardápio também. E jantar, Paloma, o que botaria jantar, aí? Eu adoro proteína vegetal no jantar. E vou explicar por quê. Porque quando a gente consome proteína animal, peixe, carne no jantar, a produção de serotonina e melatonina, que é esse hormônio que melhora o nosso relaxamento, melhora a nossa qualidade de sono e faz com que a gente mantenha um sono de melhor qualidade, que na diminuição do estrogênio já está mais diminuído, tem mais dificuldade em ser produzido. Então, usar fontes de proteína vegetal de noite funciona super bem. Eu acho fantástica a ideia de deixar vários feijões, grão de bico e lentilha cozidos sem caldo. Cozinha, deixa congeladinho, sem caldo, várias porções disso. E aí a gente pode muito bem fazer, por exemplo, uma salada com outras fontes de prebióticos. A gente coloca uma chicória ali, coloca um radite de dente de leão, uma alface. E coloca esse feijão depois. Pode colocar um pepino. Pode fazer um hambúrguer de feijão. Um tomate. Salada de feijão branco eu acho ótimo. Eu adoro. Adoro. Na Semana Nutrição na Cozinha, agora eu ensinei a fazer um hambúrguer de jantar. E o hambúrguer é feito de feijão preto congelado sem caldo, com abóbora cozida no forno. Cabotiá, aquela? Não, abóbora japonesa, porque a cabotiá, para ser produzida, ela precisa, o produtor orgânico, ele precisa plantar a abóbora tipo exportação. E na lavoura, essa abóbora sobra um monte, só que ela tem um índice glicêmico menor. Então, para as mulheres na menopausa, que tem mais gordura de região abdominal e que consomem mais carboidrato, consumir essa outra abóbora, que é a abóbora tradicional, aquela que é laranja por fora também. De Halloween, aquela. Olha que dica, hein? Olha que baita dica é essa. muito melhor do que a cabotiá, que tem uma concentração E ela é maior mais de carboidrato. doce, né? E ela é super saborosa. Então é só processar ali feijão cozido com essa abóbora, um pouquinho de farinha de banana verde, que é fonte de prebiótico. E tá feito o hambúrguer, gente. Ensinei a fazer o pão, tudo a gente faz. Eu fiz domingo agora em casa em 15 minutos. Ou seja, dá pra fazer um estoque disso, dá pra fazer o estoque e deixar lá congelado. Dá pra congelar, né? Pois Com certeza. Exato, que ideia deixa tudo boa. congelado. Muito prático. Então,
tem várias alternativas, a gente só precisa aprender como e aprender, entender que vai ser diferente. E estar disposta, né, Paloma? Porque a mulher chega, ela quer uma pílula mágica. Sim. Então, assim, tu vai ter que te esforçar. Não adianta. A vida não... mas é tudo comigo. Não, não é tudo contigo. É realmente com todo mundo vai passar por esse processo, né? Tu vai ter que sair pra fazer exames, tu vai ter que ir um pouco mais pra cozinha, tu vai ter que abrir a tua cabeça pra comer diferente, tu vai ter que fazer exercício, senão não vai ter um milagre, né? Mas eu não posso usar tal e tal remédio, usar o hormônio não vai tirar minha barriga. Não, o hormônio sozinho ele não vai tirar tua barriga. Falando isso de hormônio, agora eu vou entrar em outro assunto sobre libido. Né? Então, porque isso deve ser uma boa das maiores queixas aí desse assunto. Como é que funciona a libido, ressecamento vaginal, não? O que a mulher pode fazer, quais são as queixas, o que a gente pode tratar, o que a gente pode falar pra elas agora, assim, esperança ou não, pra nós? O que tu vai falar pra mim? Bom, pra o que eu vou aqui, falar né? é que assim... Pra nós, então vamos ver. É pra todas nós. É complicado. Nós chegaremos lá, não? Meninas, atenção meninas, vocês que estão aqui olhando, assistindo, vocês vão chegar lá, hein? Vai acontecer com todo mundo. Desculpa, mas é que o desejo sexual, ele é multifatorial, né? O que quer dizer multifatorial? Ele não é só por causa do hormônio. É óbvio que a gente sabe que o hormônio pode ajudar, e aí o estrogênio entra, mas entra principalmente a testosterona. Então a gente tem o quê? Os ovários também produzem, além do estrogênio, também produzem testosterona, e duas glândulazinhas que estão em cima dos rins também produzem, né? Então a gente, depois dos 20 anos, a mulher vai começar a diminuir a produção de testosterona. Todas nós. Dos 20 até o final da vida. E ela é uma curva, ela é uma descida muito mais tênue do que o estrogênio. Então, a gente tem uma queda abrupta do estrogênio, né? Entramos na menopausa, ele faz bum, ele cai. E a testosterona não, ela vai ser continuamente, né, caindo aos poucos. E quando a gente entra na menopausa, o ovário continua produzindo testosterona, né? Então, a gente tem as células da teca, que são célulazinhas dos nossos folículos, que ainda vão continuar produzindo um pouco de testosterona, por isso que é tão importante a gente preservar os nossos ovários, né? Então, mas é um pouco que não é o mesmo de quando a gente tinha 20 anos. Pergunta nisso, só uma interrupção. Claro. E essas meninas que estão suplementando, não, estão aí aplicando testosterona na academia, etc e tal, jovens, sem necessidade. Pois é aí que tá, né? A testosterona, ela extrapola... Isso é extrapola demais. o desejo sexual. Saiu agora 4 dias atrás, uma nota, né, do Conselho Federal de Medicina, com várias outras entidades de ginecologia, endocrinologia, urologia, né, alertando sobre os perigos da reposição ou da suplementação com testosterona e esses chips da beleza e coisa e tal, né? Os alertas de o quanto isso pode ser prejudicial e a gente não sabe. Então, porque hoje a gente tem na mídia um excesso de informação errada. Mulheres masculinizadas, entendeu? E muito fácil o acesso, muito, né? claro. E gente, a história do chip da beleza, né? Então, assim, né? Então, hoje é muito fácil. Não, eu quero definir. Então, uso o implante da beleza ali, o chip da beleza. Só que aí tem... E o controle. Sim, aí o cabelo cai, daí depois... Só que quem controla o clitóris cresce, né? Mas tem hoje cirurgia estética íntima pra clitóris. Gente, tu vai querer que alguém mexa no teu clitóris com bisturi? Tipo... Porque tu usou hormônio demais, sabe? Porque alguma coisa, então... Assim, a gente não pode endemonizar, sabe? A gente entende que tem mulheres que têm necessidade, mas a gente tem muito, muito estudo por trás disso, porque isso é uma indústria multimilionária, tem muito estudo e ninguém conseguiu comprovar a segurança do uso de testosterona para estética. Então, a gente tem definido por que a gente usa, né? Para que a gente usa hoje, e são mulheres que sim, têm distúrbios de desejo sexual, a gente tem essa indicação, mas quando tu conseguiu identificar que é esse o problema dela, e outras mulheres com atrofia que tu não consegue melhorar com outras medicações, a gente tem a testosterona em comprimido, né? O DHEA, que a gente tem aqui no Brasil. Para mulher ele é melhor, porque a testosterona para mulher, ela dá muita irritabilidade. E o DHEA não dá. A prasterona, isso, hoje a prasterona, no Brasil é prasterona. Ela não dá a mesma irritabilidade que a testosterona dá pra mulher, porque a mulher começa a ficar muito irritada, briguenta em casa. Isso! Começa a ter os sintomas masculinos. Começa a ter óbvio. Até homem, se tomar testosterona, vai sair brigando na rua. E sai, né? Quem já falou com o paciente que tomou, já ouviu o que é, assim. Tu diz, opa, né? Bom, nota mental pra mim, né? Que já sou barraqueira por Mas, Graça, só pra complementar, porque essa história é muito importante. Então, meninas,
a libido, o desejo sexual, ela é um mundo de coisas. É assim, como é que tu tá contigo, como é que tu te olha no espelho, como é que tu olha pro teu parceiro, pra tua parceira, como é que vocês se relacionam, há quanto tempo vocês estão juntos, vocês estão fazendo o quê pra essa relação? Pra ativar o fogo, pra preservar isso. E tem muito esse mito, né? Mas o relacionamento longo, né? Realmente, o relacionamento longo não vai ser aquela coisa, assim, do início, né? Mas ele não precisa sempre perder o desejo sexual. Eu tenho pacientes, assim, com 60, 70 anos, não, a gente transa, tem a nossa frequência sexual diminuída. Luz no túnel, olha aí. Muitas. E, Pelo amor de Deus, gente. Tem muita menina nova chegando no consultório com um namoro de 2 anos que tá, assim, reclamando, né? E cai na mão de um picareta e tá colocando chip por tudo quanto é lado. Então, assim, a gente entender que não é só por aí, né? Que desejo sexual tem muita coisa pra gente explorar. Precisa explorar todos esses fatores aí, que as pessoas estão procurando um caminho rápido, né? Então, eu quero sentir o mesmo desejo. Não vai ser uma pílula que vai sentir o desejo, que vai fazer isso se formar. Eu acho bem importante a gente pensar em sistema digestivo e desejo. Porque as mulheres, elas não se dão conta que muitas vezes elas estão com má digestão, elas estão com desconforto abdominal, elas estão com gases, elas estão sentindo mal, gente. Não é um golpe. Foi isso que, entendeu? Homens, exato. Atenção, homens, não é um golpe. A gente pode estar mal mesmo. Entendeu? Agora eu entendi o golpe. Tava assim, que golpe. E pra eles também, imagina, né? Eu faço sempre brincadeira. Vai comer um fundinho em Gramado e acha que vai ter uma noite romântica. Não, e depois tomar um chopp. 2 ou 3 chopinhos. Exato. Então, assim, libido na nutrição, ela passa por várias outras áreas. A questão da secura vaginal é uma das coisas que impacta para as mulheres. Bastante. Eu vejo que impacta muito, porque realmente às vezes é desconfortável. E aí a gente dói, né, Paloma? Dói. Exato, né? Dor não, né? Dor não. Aí a gente vem até com endometriose, dor não. Exato. Isso. Então, a questão da secura vaginal que é importante ser tratada e tem várias alternativas de suplemento alimentar, laser, tu pode falar melhor. Laser, estrogênio vaginal, uma beleza. Vaginal, DHA, exato. uma beleza. Tem alguma coisa que eu acho que tu trouxe, veio pra mostrar? A gente sim. mostrar isso, então. Já é o momento da gente mostrar isso. Exatamente. Mostrar os cremes. Ainda dentro dessa questão da libido, a qualidade do sono dessa mulher também é muito importante, né? E o controle do estresse, que também... Há formas de aliviar a ansiedade. Eu digo para as pacientes, assim, como é que tu acha que tu vai ter uma boa relação sexual, uma boa transa, né, com teu parceiro, com a tua parceira, se tu deitar já pensando em problema? Como é que tu vai pra cama, né? Meu Deus, eu não fiz aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquele outro, eu tô gorda e eu não consigo começar a academia. Se tu vai levar isso aí pra cama... É óbvio que isso não vai te despertar desejo, porque tu precisa ter fantasia, tu precisa ter um monte de questão mental, né? E aí? Então é uma higiene do sono, uma higiene do sexo, vamos dizer assim também, mas uma higiene no sentido assim, tu tem que te preparar pro sexo, né? Ele não vem assim, gente, não é uma máquina, nem pro homem, viu? Nem pro homem. E é importante a gente pensar nessa questão da composição corporal. As mulheres, elas estão se sentindo mais feias, às vezes, porque aumentou gordura de região abdominal, e ela começa a se esconder, e aí ela já não coloca uma lingerie bonita, ela já não pensa nisso. Então, começa a não criar um clima específico, né, para... ter uma vida sexual realmente prazerosa e ativa. Então, eu acho que é bem interessante isso, não pensar só no hormônio mesmo. E eu vejo no consultório cada vez mais mulheres jovens mesmo, com baixa de libido. É incrível. E o estresse e essa questão da composição corporal e o sistema digestivo, pra mim, são 3 pontos super importantes nas mulheres jovens. Não tô falando em mulher na menopausa, que é mulher jovem mesmo, 30 anos, que não consegue. E as jovens têm a questão da TPM, né? Também. Claro. Exato. Mas até Graça, a gente tinha fazemos uma live, eu e a Graça, que chamava Sexo na Cozinha, que era muito divertido. Essa live foi demais. Foram 2 vez... episódios, a gente precisa fazer o 3º episódio disso. Sexo na Cozinha. Era eu cozinhando e a Fê respondendo as perguntas. E tinha... E uma pergunta era justamente sobre isso. A pergunta era o seguinte, como que eu faço... Na hora, quando eu li, eu vou te dizer isso, uma coisa que não chega tanto no consultório, mas achei interessantíssimo fazer o link. Ela disse assim, como é que eu faço se eu tô sempre com gases? E eu digo pra ele que eu não consigo ter relação, porque eu tô... E aí, na hora porque ela tem medo que, né? Tá ali no meio da relação, pá. E aí, aquilo virou uma brincadeira ali, porque todo mundo ficou assim, tá. Eu falei, gente, não, isso é sério?
como é que a pessoa vai fazer, né? Sim, porque aí ela tá com medo, vai começar... Eu já tô me solidarizando com ela, entendeu? E não tem o que fazer. O que ela vai fazer? Às vezes a pessoa tem até uma intolerância que não tá sabendo que tem, né? Porque a gente desenvolve depois, pois é, então... Ô, Fê, agora o que tu falou isso, a gente podia até falar sobre isso, sobre o Carnê das Casas Bahia, porque essa história é muito boa da gente contar aqui. Não, gente, tá falando sério. Isso é verdade, é legal, porque o podcast vai ficar gravado, tá? E no meio desse, eu e a Fê, a gente nós morávamos no mesmo prédio, né? Ai, meu Deus. E a gente resolveu que, todo domingo ia ter, então, sexo na cozinha, uma vez por domingo. E a gente aconteceu... A live do sexo na cozinha. A live do sexo na cozinha. E a gente queria trazer esses temas sexuais, né? Pra gente desinibir as pessoas e, enfim, descontrair. Era domingo, eu fazia um risoto, o pessoal escolhia o risoto pelos stories, né? Qual seria o cardápio. E a gente tinha uma outra vizinha, a Débora, que controlava as nossas perguntas, né? Ó, ela lia as perguntas e viu o que ia surgindo, e a Fernanda e eu íamos respondendo, e aí veio uma das melhores perguntas, né? Carnê das Casas Bahia, vamos falar, essa história é muito boa pra contar. Mas é que não era pergunta. Era uma história, então essa história é boa de contar aqui. Era uma história da uma menina que pergunta, mas aí não era da menopausa, era uma menina jovem que tava contando de perder virgindade e tal, porque ela não... que uma amiga tinha perdido virgindade de uma vez só, e ela queria saber como é que se fazia, que ela queria pagar em prestação, tipo... E aí alguém largou ela, tipo o Carnê da Casa Bahia. Eu acho que até fui eu, porque eu sou muito brincalhona, e aí larguei essa do Carnê. E aí, gente, o negócio virou uma... meme. Virou meme. Quero perder com o Carnê das Casas Bahia, aos pouquinhos, como é que faz? E fazendo um link, né? Porque a mulher na menopausa, o que acontece? Às vezes elas estão há muito tempo com um parceiro, já não tem mais relação. E hoje, graças a Deus, né? O mundo mudou, a gente pode reencontrar o amor. Então, muitas mulheres estão se separando, e às vezes estão se separando com... Isso é uma questão importante, tá? Estão se separando aí pós-menopausa, não fazem nenhum tratamento, não estão tendo relação, não sabem a situação da sua vagina, desconhecem. E aí já tem uma atrofia mais importante, reencontram um novo parceiro, muitas vezes um parceiro mais novo, isso acontece direto, tá? E aí vão ter relação e não conseguem, e várias, já tive uma gravíssima que chegou no consultório com sangramento tremendo, porque ela teve uma laceração vaginal. Então, pra vocês terem noção, ela estava acostumada a ter relação a vida inteira. Claro. E aí, de repente, Como é que não... Como que eu não vou conseguir? Era um rapaz mais jovem, tava com mais energia, né? E ela chegou lá com uma laceração, tive que encaminhar ela pra emergência e tal. Então, assim, a atrofia, né, vaginal, que é esse ressecamento com dor, é extremamente comum, e às vezes a mulher não se conhece, tá um tempo sem ter relação. Então, isso o ginecologista vai saber avaliar, né? Vocês vão fazer a revisão de vocês, e um dos exames mais importantes é o exame físico, onde a gente vai olhar o trofismo, que é essa parte da mucosa, da lubrificação, e se tiver necessidade, a gente, usando uma terapêutica muito fácil ali no consultório, vai facilitar a vida sexual dessa paciente e evitar um transtorno, né? Tipo um sangramento, uma laceração, que é um corte na vagina. Sim, imagina. Isso não é incomum, gente. Claro. Vários pacientes, mas já tendo câncer de mama, né? Então, pois é. Pacientes usando tratamento anti-hormonal, e aí mudou, separou no meio do tratamento, parceiro novo. Olha, não conto numa mão as que eu tive. Pois é. E aí o laser entra, né? O laser... Hoje também tá super no hall aí um pouco polêmico, né? Porque um pouco mais prescrito do que deveria, mulheres de 30 anos tendo prescrição, mas enfim, vamos falar aí do que ele é ótimo. Então ele tem uma melhora assim do trofismo, e principalmente nessas mulheres com pós-câncer, né? Então fazer um tratamento com laser vaginal é uma ótima alternativa. Fê, mostra aí pra gente então, como os aplicadores. Rochelle, mostra aí também o transdérmico, até pra gente trazer aqui e mostrar isso. Vai lá, Fê. A gente trouxe alguns tipos de terapêutica hormonal, né? Então, claro, não é todo mundo que pode usar, né? Isso aqui não é substituindo uma consulta de nenhuma médica, nutricionista, enfim. O que a gente tem aqui é um corte, que a gente diz como se a gente fosse olhar a mulher de lado, né? Então, aqui a gente tem a bexiga. Vou trazer mais aqui para a Paloma poder ver junto com a gente. Vai tranquilo. Aqui a bexiga, aqui o canal da vagina, né? Deixa eu puxar aqui o meu microfone. Aqui o canal da vagina, é a que traz o intestino, então aqui a parte do ânus e do reto. Então o canal da vagina vai acabar no útero, o útero caiu, pluft, foi pra fora. Mas só pra mostrar essa parte do canal vaginal, então, que fica extremamente ressecado, fica diminuído, o calibre fica diminuído, a gente vai fazer o toque, a mulher na relação sente que tá um calibre diminuído, como se virasse menina de novo, elas falam, né? Mas é o virar menina que não é bom, que dói, né? Então, na terapêutica hormonal, uma das opções que a gente tem, além dos cremes de estrogênio,
ao comprimido de estrogênio, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nessas pacientes tem a posologia correta, né? Mas colocar intravaginal e apertar aqui esse aplicadorzinho. É um aplicadorzinho, né? Que a gente aperta, ele vai... Eu não quero que isso aqui pule fora. Ele vai estar soltando o comprimido. Eu tô com medo que isso aqui pule fora. Então soltou o comprimido, só que o comprimido, claro, vai ficar lá dentro da vagina, né? Então, uma das terapêuticas que a gente tem é o estrogênio via comprimido, estrogênio via creme. A Rochelle também trouxe, acho que o estrogêniozinho... Esse aqui, eu trouxe a amostra porque normalmente esse aqui é o transdérmico, né? É o creme. Terapia mesmo. Terapia. Mas a gente tem também um filme... O filme vaginal, que sim, também pode ser usado, tanto a prasterona quanto o estrogênio ali também pode ser. Que legal, a prasterona em filme daí. Em filme, porque essa questão tem, por exemplo, o gel, que o pessoal às vezes, até na indústria, tem bastante. E o mesmo filme óleo é o que vai parecido, ali. É parecido com... Acho que até tu trouxe. Eu trouxe um óleo pra gente mostrar. Porque ele pode ser utilizado tanto o uso oral, né? Então, sublingual aqui, como vaginal. Ele é um filmezinho aqui. Esse aqui é o oral, né? É parecido, não? Sim, mas ele é parecido com ele. Parecido com esse. E então faz a aplicação, porque as mulheres também não gostam daquela coisa de ficar escorrendo na calcinha. É. Então, ele é um filme aqui, ó. Deixa eu estar desse lado. É bem prático. Mas é bem prático. Bem prático. A Liz adora a vitamina D. E tem o óvulo também. Ah, que ótimo que tudo. E o óvulo também, né? Eu acabei não trazendo. O óvulozinho também. Peraí, acho que tá fechado. Não, ele tá... Eu acho que é interessante mostrar isso aqui pra gente conseguir explicar essa função do intestino, né? Imagina as mulheres que têm, com a diminuição do estrogênio, já tem uma diminuição da motilidade intestinal. Ó, Fê. Eu tirei meio tortinho aqui, mas e aí é a isso, motilidade intestinal fica diminuída. A motilidade intestinal diminuída, muitas vezes essa parte final do intestino, ela fica com resíduo de fezes e com mais gases e por isso com mais desconforto. E aí, principalmente nos pacientes que têm um histórico de endometriose profunda, prévia, que tinha comprometimento de intestino, elas têm um espessamento dessa parede aqui. Bem espessado. E, consequentemente, tem mais sensação dolorosa quando tem preenchimento de intestino. Então, muitas vezes, os pacientes reclamam no ato sexual dessa sensação de intestino cheio. E aí, principalmente, pacientes que têm retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, endometriose, síndrome do intestino irritável. Eu brinco que é todo o povo que eu atendo. Nem vou falar sobre isso, vou ficar em silêncio. Sente mais essa pressão que muitas vezes as duas paredes próximazinhas acabam tendo, né? Então, tratar intestino é essencial. E aí, essa parte, a gente, pelo menos, não usa nenhum gel, né? É o que tu falou, assim, de estar repondo na alimentação, né? Daí tem que ter uma dieta realmente rica em fibra, tem que ter condutas que melhorem a motilidade intestinal. Aí a gente tem noz moscada, melhora a motilidade intestinal, gengibre, melhora a motilidade intestinal. Uma coisa que minha avó fazia quando eu era criança, porque eu tenho síndrome do intestino irritável. E aí ela fazia assim, choque quente frio. Gente, é uma coisa banal, é tomar um copo de água gelada e, na sequência, tomar um copo de um chá amargo quente. Isso melhora a motilidade intestinal. Atualmente, a gente tem cápsulas que fazem agitação. A cápsula não tem nenhum ativo. Ainda está sendo testado, isso ainda é em estudo, tá? A cápsula só se agita dentro do intestino e melhora a motilidade intestinal de pacientes que têm diminuição de motilidade intestinal. E isso vai melhorar, consequentemente, esse esvaziamento do intestino e o desconforto, inclusive na vida sexual. E essas mulheres que estão usando café pra ser laxante, hein? Que não é nenhuma nem duas que chega. Eu uso enema. Que o pessoal usa. Um enema, ou tem umas que tomam também. Não, elas tomam cafeína, né? Porque cafeína... Mas enema eu já ouvi. Cafeína, ela estimula a motilidade intestinal, tanto a cafeína quanto as catequinas e o ácido clorogênico, que são 3 substâncias presentes no café, no chimarrão, no chá verde. Eles estimulam essa motilidade. Então, um pouco não tem problema, porque realmente, né, vai ajudar nesse processo. Agora, o problema é tomar 10 cafés por dia. Ou então tá aí suplementando cafeína desesperadamente. Suplementando cafeína em cápsula para melhorar a motilidade intestinal, que é um irritante de mucosa digestiva. E aí irrita a mucosa digestiva, diminui a absorção de todos os nutrientes. Fica a mulher pirada, aquela assim, ó. Não. Sim, fora a ansiedade. Aí tomo mais uma testosteroninha pra... Aí braba, irritada e alterada. Exato. O filme, então, introduz, depois ele dissolve. Ou a cápsula também, né? É muito legal coloca também esse mecanismo, né?
E até agora que tu estava comentando dessa questão do intestino, vou fazer mais um link, porque a gente comentou um pouco dos exames, né? Cada vez mais a gente está vendo um crescente aí de doenças intestinais, e a gente tem hoje uma recomendação bem clara, que é fazer a colonoscopia de rotina. Isso não era rotina antes, né? Então, acima dos 45 anos tem que fazer. Claro que pessoas que têm história familiar, a gente sabe que tem que fazer antes, mas assim, para a população em geral, isso antes era uma recomendação de fora, não tinha aqui lá para a Ásia. Isso vem há bem mais tempo pela incidência alta que eles têm, né, dos cânceres de trato gastrointestinal, mas agora tem a Preta Gil, que tá super na mídia mostrando, né, uma mulher jovem com câncer de intestino. Então, lembrar que é um dos exames aí que tá entrando no nosso hall de exames de rotina. Eu digo aqui pra gente finalizar, quais são os exames, qual é a idade que a gente vai procurar um ginecologista para fazer seus exames preventivos de climatéria e menopausa? Então, o ginecologista é aquele médico da mulher, né? Então, a mulher tem que ir todo ano. Se vocês conseguem... Por favor. Falha. A gente tá falando por favor, mas eu tenho certeza que a gente falhou em muitos momentos da vida. Muitos, todos nós. Mas assim, e aí se tu tem uma boa relação com o teu ginecologista, já junto na consulta vocês vão ir construindo esse momento, né? Tu tá te sentindo diferente, tu quer... Então, além daqueles exames de rotina que nós sempre fazemos de mama, o preventivo, né? Uma ecografia transvaginal, enfim. A gente tem... Com o avançar ali depois dos 45, que a gente sabe que já é a idade que naturalmente entrando na menopausa a gente, né, sabe que a mulher pode entrar, a gente começa a ter outros cuidados, muito com perfil lipídico, né? Então, as glicemias, o colesterol, pra gente já ver como é que tá, porque a gente sabe que vai aumentar isso depois da menopausa, né? Não tem como. Vai muito também da dieta e exercício, novamente, mas a gente vai fazer uma monitorização. Densitometria óssea, pessoal, não é um exame que todo mundo necessariamente vai ter que fazer antes dos 65 anos, mas a gente acaba pedindo de rotina aí. Mas mulheres que têm fatores de risco, mulheres tabagistas, o IMC muito baixo, mulheres que usaram corticoide, né, que têm doenças autoimunes, a gente tem que pedir um pouco antes. E além da rotina básica, né, de, enfim, ultrassom, preventivo continua fazendo, mamografia continua fazendo, às vezes as mulheres acham, ultrassom, agora não precisa fazer mais. Tenha um bom relacionamento com o seu ginecologista, não é todo mundo que tem o privilégio de ter ginecologista no prédio, né, de tocar o interfone, me ajuda, pelo amor de Deus, agora. E a colonoscopia tá entrando agora, e assim, sempre tem um bom cardio de bolso, né, um cardiologista para fazer os exames de cardiológicos, porque a gente tem aumento de doença cardiovascular chegando depois da menopausa, né, então ter um bom screening cardiológico também é importante. Perfeito. Paloma, pra gente encerrar, qual é a dica que a gente pode dar alimentar para essas mulheres aí em climatério e menopausa, o que elas podem fazer? E aí eu digo o que tu acha que vem as queixas maiores, né? Eu acho que a gente pode falar antes disso, só, Graça, eu quero complementar uma questão dos exames para massa óssea, né? Porque muitas vezes as mulheres, elas só fazem dosagem de um cálcio iônico, cálcio no sangue. E aí o metabolismo de cálcio é super complexo e a gente não sabe realmente se ela tá precisando suplementar cálcio ou não, porque precisa ter uma avaliação mais completa de hormônios, precisa ter uma avaliação de cálcio urinário, e para formação de massa óssea não é cálcio, tá, gente? Osso depende de pelo menos 11 nutrientes. Sim. E a gente precisa ter todos esses nutrientes bem estabelecidos e compreendidos dentro da dieta no dia a dia. Então, isso que é bem importante, porque senão ficam tomando enlouquecidamente suplemento de cálcio, sem vitamina D, sem vitamina K, sem magnésio. Sem noção. E aí, o risco cardiovascular vai lá em cima, né? Porque acaba fazendo calcificação de artérias, de partes moles. Então, eu diria, procure um nutricionista antes de tudo, tá? Porque é necessário. Tem uma paciente minha, que minha paciente há 17 anos, e ela diz que toda mulher devia ter o seu psicólogo, o seu ginecologista, o seu personal trainer, o dentista e a nutricionista. Perfeito. Gente, kit completo, entendeu? Investimento em qualidade de vida. Mas pensando em alimentação, tire ultraprocessados. Tá? 2, vá para uma feira, de preferência orgânica. Você vai incluir alimentos da safra. Você vai conseguir ter diversidade nutritiva. Você vai ter realmente alimentos saborosos. Da estação, que duram mais tempo na sua geladeira. Porque querer comprar uma alface no supermercado, que ela dure 10 dias higienizada na sua geladeira, ela não vai durar. E aí acaba com um quesito que é bem importante de entender, que é praticidade. A nossa dieta saudável, ela pode ser muito prática. A gente pode deixar vários alimentos prontos
E não existe um alimento que eu possa indicar. Eu diria siga uma dieta padrão mediterrâneo, rica em frutas, pelo menos 3 por dia, rica em vegetais, pelo menos 2 pratos por dia, consuma maior quantidade de proteína magra, peixe, frango, ovos, evite excesso de carne vermelha, mais do que 300 gramas por semana, aumente o consumo de feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, nozes, castanhas, amêndoas e entenda com um profissional, se possível, que te oriente como colocar isso nas dosagens acertadas para o seu dia, mas desembale quase tudo. Nada. Aliás, descascar mais e desembalar menos. Exato. Como é difícil, né? Não é, sabe que não é? Entra numa logística, né? É que tem que ter essas, vamos dizer assim, é uma organização que tem que ter, né, ter toda a estrutura ali, se programar para isso, senão não acontece. Senão né? virar hábito, né? É, não construir um novo hábito, né? É um hábito novo e é difícil enquanto ele é um hábito recente. A gente demora pelo menos 2 anos para construir um hábito novo e consolidar esse hábito novo. Enquanto ele é um hábito recente, a gente tem que pensar nele, a gente tem trabalho para pensar nele. Depois é que nem escovar os dentes, gente, nem percebe. É perfeito. Hoje eu cheguei na feira às 6h30 da manhã, às 8h30 eu tava no laboratório fazendo meus exames e eu deixei tudo organizado em casa. 2 horas, eu fui na feira, organizei, ainda fiz café da manhã pro marido, tava de aniversário. Uau. E comeu. Isso que é mulher. Meninas, doutora Fernanda Caruso, onde encontramos você nas redes sociais? Qual é o arroba? Ah, sim, no arroba doutora Fernanda Caruso. E me encontra também no meu consultório. Perfeito. Fica onde o consultório? Que fica aqui no Medplex, aqui pertinho. Mas... Aqui em Porto Alegre, para as pessoas. Aqui atendimento online também? Também faço. O ginecologista tem que examinar, né, gente? Então, alguns casos pontuais a gente consegue fazer alguma avaliação online, assim, e os retornos, mas o ginecologista também tem que botar a mão na massa, né? Então, Perfeito. Não é todo mundo. Paloma, onde te encontramos nas redes sociais? @Paloma Tusset, TU2SZT, no Clube Nutrição na Cozinha, que todo mundo está convidado a conhecer, no consultório, que é em Porto Alegre, Florianópolis e online, então me acham pelo mundo aí. Com certeza. Tá diversificando também. O online para nós nutricionistas melhorou muito, a gente tem essa possibilidade que é fantástica, né, Graça, que é trazer orientação para mais mulheres. É verdade. Eu vim para cá pensando nisso, antes eu fazia eventos para conseguir fazer orientação para 15 mulheres. No evento de semana passada, a gente tinha 1.100 mulheres. Nossa, é muito legal, né? Isso é muito. É uma grande possibilidade, isso é muito legal, né? É verdade. Está replicando os novos conceitos, assim, de uma alimentação mais saudável. É verdade. Rochelle trouxe presente para as meninas. Olha aí. Da farmácia Arscurandi, no Instagram, @Arscurandi. Muito obrigada. Sempre manipulando mais dessa farmácia. Exatamente. Abram, ver se vocês gostam. Então, Rochelle, explica o que é aí. Então os gloss. Eu trouxe um gloss, Adoro. que ele tem um LED. Olha que luxo isso. E aí, tem que ver se tirou... tá ali a luzinha do LED, ó. Gente, que demais. Com um espelhinho, ó, Fê, pra te poder olhar se o dentinho tá sujo. Eu vou te dizer, isso aqui uma amiga minha me deu um igual da Austrália há uns 20 anos atrás. Eu nunca mais achei. Tu tá refazendo meu sonho de adolescente. Esse gloss tem ácido hialurônico também para promover o preenchimento, aumento dos lábios. Aí tem um ativo que promove aumento também e preenchimento dos lábios. Tem lá na Arscurandi, então. Tem. E esse outro é um sabonete, é uma linha nossa, linha vegana, 100% vegana sabonete e vegetal. Íntimo. Esse aqui veio um íntimo aqui que a gente pode dar pra doutora Espelinha. Olha aqui, ó. O sabonete íntimo. Olha aí. Adorei, gente. Também faz a propaganda sem parabenos. Sem parabenos. É uma linha parabenos, petrolatos, uma linha 100% vegetal e vegana. Que legal. Com ativos suaves, hipoalergênica, toda... retirando dores. Muito bom. Importantíssimo, porque a mulherada bota de tudo pra lavar. Isso aí, então, as partes íntimas, né? Sim. Vou recomendar. Agradeço vocês, continuo aqui então. Estou muito feliz de vocês terem vindo, né, às pressas e à emergência para a gente conseguir marcar isso. Ainda bem que a gente conseguiu fechar um horário, Fernanda, Paloma, Rochelle. Então, obrigada mais uma vez, gente. Então, finalizando aqui o podcast Laboratório Culinário, né, sou aqui o rosto do podcast, sou Graciana Neumann, você me encontra nas redes sociais por NutriGraci Neumann.
né? Farmacêutica e nutricionista. E muito obrigada, gente, por toda essa explicação, por esse enriquecimento aqui nesse podcast. Tá bom? Até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Foi muito bom.